Bom, Mauro César Pereira, Flamengo, terceiro lugar, né, no campeonato mundial aí de clubes, venceu o Al-Ahly. O que falar, o que tirar desse Mundial do Flamengo? Eu me preocupo com a parte defensiva. Não sei se você é a mesma coisa, porque contra o Al-Hilal sofreu 3 gols e poderia ter sofrido mais, tudo bem, com um jogador a menos. Contra o Al-Ahly, estava passando um sufoco antes do Al-Ahly ter um jogador expulso. O Al-Ahly, inclusive, perdeu um pênalti. E aí, você tirando aí as 3 últimas partidas do Flamengo, né, contra clubes que têm um investimento razoável, tem um investimento bom, vai, o Palmeiras levou 4 gols. O Al-Hilal levou 3 e poderia ter levado mais. O Al-Ahly levou 2, poderia ter levado mais. Te preocupa também a parte defensiva do Flamengo? Eu achei muito buraco no meio-campo, achei o Flamengo lento muitas vezes na recuperação para marcação. O que você tirou de conclusão desse Mundial do Flamengo, além do que você já disse, que achou um vexame, realmente, a derrota na semifinal pro Al-Hilal? Foi um vexame, quase que o vexame foi ampliado, né? Porque poderia ter perdido sábado, esteve atrás do placar, teve esse pênalti contra que o Santos defendeu. E o time só se impôs depois que teve um jogador expulso, o Al-Ahly, né? Aliás, uma arbitragem muito ruim, corrigida pelo VAR, né? O VAR corrigiu tudo de errado que o árbitro marcou, o argelino. Ele errou em muita coisa, o VAR ia lá e corrigia. Dando pênalti que não foi marcado, anulando o gol porque havia impedimento, aí até ali confirmando o Bandeira acertou. Pênalti, falta fora da área, que ele deu pênalti para o Flamengo, marcou fora da área, falta onde foi de fato. Enfim, o VAR teve uma atuação fundamental para não ser uma terrível arbitragem. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que assim, a fragilidade defensiva do Flamengo ela é reflexo de um time que não tem taticamente praticamente nada, né? Do ano passado ficou nada e acho que é uma certa má vontade em alguns momentos. O final do primeiro tempo evidenciou isso, jogadores andando, alguns, não sei se é uma questão só física. O segundo gol do Al-Ahly foi vergonhoso. O Varela estava com 2 jogadores, 2 com ele, ele foi batido. Na sequência, o Everton Ribeiro ficou deitado no chão. Deitado, foi dar um bote totalmente errado, todo equivocado, ficou caído no gramado. Uma coisa bizarra tomar aquele gol daquela maneira, né? A jogada é bonita porque praticamente não tem marcação, né? Não tem marcação. Então, uma grande bagunça. A chamada recomposição defensiva é péssima. O time não se reorganiza quando o adversário toma a bola e acelera. É tudo muito lento, tudo muito em movimentos suaves. E quando o time conseguiu correr um pouquinho mais, em alguns momentos, ele conseguia se impor, porque é melhor que o Al-Ahly, né, gente? Não, e 2 gols foram entregues, né, Mauro? Os 2 do Pedro. Sim. Um o goleirão, aquela falha, e o outro o passe do jogador do Al-Ahly. Sim, se o Flamengo joga num outro nível, pressiona mais a saída de bola do adversário, que é algo importante para um time que tem essa característica de jogar mais ofensivamente e ter uma posse de bola, teria até forçado mais erros da defesa do time egípcio, talvez até vencesse o jogo com uma certa facilidade. O Flamengo precisa parar tudo, recomeçar praticamente, não digo do zero, mas de um estágio bem inicial. Eu acho que tem que desenvolver novas formas de jogar. O técnico vai ter trabalho. É bizarro, mas os jogos agora do possante Campeonato Carioca poderão colocar tudo a perder, porque vai ser uma reconstrução. Não tem jeito, não tem jeito. E a sequência é quarta-feira Volta Redonda, sábado Resende. Terça-feira de Carnaval, Del Valle em Quito, pela Recopa. Aí no outro sábado, o Botafogo, em Brasília, pelo Carioca. E depois o Del Valle no Rio de Janeiro, pela Recopa, o jogo de volta. Se não conseguir bons resultados, é claro que vão pedir a cabeça do técnico, como se os jogadores não tivessem nada com isso, como se os caras que estão fora de forma não tivessem nada com isso, os caras que tiveram 42 dias de férias, que os dirigentes erraram porque deram as férias, claro que erraram. Mas os jogadores também queriam as férias, né? E eles é que têm que cuidar também do seu corpo, eles têm que ter responsabilidade. Nós não elogiamos no ano passado, início do ano passado, ano retrasado, quando o Michael, que estava super embaixo, tinha custado uma grana, volta antes de terminar as férias, começa a jogar o Campeonato Carioca junto com aqueles garotos lá do time da base, faz um bom Carioca, foi o líder de assistência do campeonato, começa a entrar mais no time. Aí com o Rogério ele vinha jogando bem. Aí com o Renato ele tem até mais chances por conta de contusões e suspensões e convocações, etc. Ele passa a jogar mais vezes e virou ali um dos principais jogadores, se não o principal do elenco em dado momento. Esse cara sacrificou até dias de férias porque ele falou, preciso jogar bem, preciso voltar, eu tenho que justificar essa grana que os caras colocaram aqui na minha contratação. Então o jogador tirou férias e fez o quê? Se relaxaram, até hoje estão fora de forma, voltaram no dia 2 do mês passado, continuam fora de forma. Como é que é isso? Precisa parar para treinar? Então para. Sai fora de alguns jogos, vai fazer um recondicionamento. Então o técnico também, me parece não, para mim está muito claro que o Vitor Pereira
está tirando algumas lições, não só pela sua experiência, que o cara não está no futebol há uma semana, mas também do que aconteceu com o Paulo Souza. Ele está indo mais devagar. Repare que ele manteve o time do Dorival, o Gerson chegou, já escalou o Gerson, porque o Gerson não é um novato, o Gerson é da panela, é do grupo que está lá desde 2019. Opa, esse cara chegou e tal, vamos botar para jogar. Nitidamente não está na sua melhor condição técnica, não é nem física, é técnica mesmo. Você percebe que o Gerson não está bem. Normal, eu estava fazendo um levantamento outro dia, ele jogou regularmente com o São Paulo até metade do ano passado, temporada passada. Quando entrou o Igor Tudor, ele passou a jogar menos, ser menos vezes escalado. Então tem jogos que você jogou 15 minutos, 10 minutos, jogos que ele entrou aos 89 minutos de jogo para jogar os acréscimos. Então ele está sem ritmo de jogo, não está bem. Ah, não joga nada? Não, ele joga muito bem, mas ele precisa de tempo até voltar. E agora eu imagino que a partir desse momento, desses jogos agora dessa semana, Volta Redonda e Resende, que o Vitor Pereira possa fazer também algumas experiências. Estou curioso para saber como ele vai escalar o jogo de quarta-feira e o de sábado. Se ele vai manter essa mesma formação, se vai tirar um outro jogador até para dar uma descansada, recondicionar, preparar. Quando eu falo descansar, não é ficar em casa vendo Netflix, não. É botar o cara para treinar todo dia. Treino específico, alimentação adequada. Tem o CT para quê? Você diz no caso do Arrascaeta. Não, o Arrascaeta não está bem, o Everton Ribeiro, qualquer um, o Gerson vai fazer um treinamento específico, seja ele físico, seja ele técnico, o que for, fisioterapia, o que precisar. Para isso o clube tem uma estrutura, porque é claro que os caras não estão bem. E além de não estarem muito bem, eles em alguns momentos parecem indolentes, um pouco interessados, com exceções, né? O Gabigol é uma exceção, o Ayrton Lucas também, o Varela chegou outro dia, não dá para falar, acho que não é um caso. Então, agora saiu machucado o Davi Luiz, o Felipe Luiz contundiu, nem ficou disponível, 2 dos veteranos. Você tira esses 2 aí, cai ainda mais a média de idade do time. O time tem hoje com mais de 30 anos, que estão jogando o Santos, Davi Luiz e o Everton Ribeiro. Então não tem essa desculpa de média de idade. É um time que está mais jovem. Nesse aspecto, a diretoria até tem ido bem. Ela tem trazido jogadores mais novos, você percebe isso na escalação. Houve momentos que o Flamengo tinha aí 6, 7 jogadores com 30 e poucos anos. Agora tem 2, 3. Um deles é o goleiro. Então o que justifica essa má forma? Como é que o Arrascaeta vira e mexe e fala que ele não tem boa forma? Você tem 28 anos. O Modric tem 37, pô. O que acontece? Então alguém tem que parar... Pode ser algo genético do Arrascaeta? Então, por que ele nunca foi para a Europa, né? Seria tão talentoso. Será que é o físico? Não, eu acho que ele foi para a Europa porque ele fez um caminho aqui pelo Brasil. Quando ele começou realmente a se destacar muito, já estava numa idade que não iam buscá-lo, né? Mas, então que se trate disso de forma bem específica. Não dá para ficar empurrando isso com a barriga, né? Será que, Mauro, perguntar para você, será que o tempo não trouxe um desgaste sobre vários aspectos para esse grupo do Flamengo? Principalmente um desgaste de ambiente, um desgaste emocional. Mas o grupo mudou muito, né? Não, apesar você pega o time de 2019... mas tem alguns caras que se mantêm ali, são os líderes. Então, olha só, o Felipe Luiz é reserva. Eu sinto que a coisa ali não está funcionando. O Rafinha foi embora, o Marinho foi embora, o Diego Alves foi embora. O Arão foi embora, o Diego foi embora. Só tem o quarteto. O Pedro não tá. O quarteto é o trio, né? Porque o Pedro chegou depois. O trio e o Gerson. E o Gerson, exato, que voltou agora. E foi e voltou. Sim. O Bruno Henrique está machucado. Então, assim, Mas eu grupo sinto mudou que muito. algo tem. É impossível. Reflete dentro do rendimento de campo. Não, assim, algo tem. O time demonstra em alguns momentos assim, até uma certa indolência. Agora, o técnico, para cobrar isso, ele tem que ter respaldo. Cabe agora a diretoria do Flamengo dar respaldo. Não espere. Se mexer em A ou B, tem que dar resposta. Senão vai ser isso a vida inteira. E aí a responsabilidade é muito maior da diretoria. Não adianta ficar gritando contra qualquer técnico. Pode botar qualquer um, pode colocar o Klopp com o Guardiola juntos. Não adianta. Técnico, se você confia no técnico, ele tem que ter respaldo para fazer o que ele achar que tem que fazer dentro de um grupo de jogadores ali. Barrar. E agora é a hora certa, Campeonato Carioca, gente. E se perder? Perdeu ano passado pro Fluminense? Se perdeu como? Com uma preguiça danada, jogando nada. O time desinteressado no último jogo, então, que foi empate, né? Totalmente desinteressado. O time totalmente desinteressado. Nitidamente não jogava pelo técnico, consequentemente não joga pelo clube. Porque esse negócio que não joga pelo técnico, eu acho um absurdo. Não joga pelo... Você veste a camisa não é do técnico, cara. Você veste a camisa do clube. Não importa se você gosta ou não do técnico. Você tem que jogar. Você é pago para isso. É outra coisa bizarra. Eu falei dos técnicos, né, que tem essa coisa de trabalhar mal para manter o emprego. O jogador também. O jogador... Você imagina, num banco, uma agência bancária, ninguém gosta do gerente do banco. Vai todo mundo trabalhar aqui com preguiça. Eu sou um exemplo. Não gosto do pilhado e trabalho com ele. E trabalha bem. Que eu posso. E trabalha faço o bem. melhor que eu posso, né? Aqui é um exemplo bem claro. O pilhado? Fazer o quê? Tenta fazer a sua parte.
Eu vou cantar parabéns pra você hoje de surpresa. Por isso que eu não gosto de você. Aqui do programa. Já tá falando, né? Não, é que, legal, viu? Não, mas eu já Surpresa que você tá contando. Eu tô preparando uma festa Espera um pra pouquinho. não ir Eu embora. vou contar de surpresa e tô contando. Tá falando o horário e tudo, Repete o Mengalvio no Vai ser uma surpresa, às 13h58, vai ter parabéns pro Flávio. Mas como você é chato? Esse seu Você começo. tá cada vez pior, Nesse seu viu? começo de ano, esse seu começo de. Acho que você não fez uma pré-temporada. Não fez. legal. É boa, é verdade. Porque você já falou que o Flamengo foi vice-campeão da Supercopa. Mas foi. Você falou aqui. Ele é vice. Você falou que você Vai, discute. lógico, tem dois. enfim, Mas é óbvio, mas é que vice. você discute bola parada na sua casa, nos momentos lá. E discuto muito. Isso, ainda tem Muito. isso muito, que é mais A importante. sedução dele é a bola é bonita, a bola é o que feia. diz- Como que ajeita a bola, em qual posição. E você vem amor de agora Deus. falar, então, que você vai cantar um parabéns de surpresa. Às 13h58. Não, e eu avisei pra ele desde ontem que eu ia cantar parabéns. Nossa, ele então odeia uma grande parabéns. surpresa. A surpresa Ele odeia 40 horas parabéns. de surpresa. Eu faço tudo para desagradá-lo. Pois é. Né? Mas Até eu, no ao aniversário. contrário, eu vou lá e jogo pelo time. Agora, pode continuar, Mauro César. Ele te atrapalhou, me desculpa. Não atrapalhou, não. O Flávio só reforçou a minha tese. É isso aí. Só mas deu um exemplo prático. exemplo real aqui próximo, né? Mas é isso. Só no futebol que tem essas coisas, gente. O jogador não gosta do técnico, não gosta disso aqui, não joga pelo técnico. Tem que jogar pelo clube. É assim, e essas coisas têm que mudar aqui no país. Aqui no Brasil que tem essas coisas. Você não vai encontrar isso em todo lugar. Alguém justificando a preguiça de um time de futebol porque os jogadores não jogam pelo técnico. É lógico que existem situações. E o Paulo Souza ele cometeu alguns erros justamente na maneira que ele estava lidando com os atletas. Ele não teve muita habilidade. O Vitor Pereira está indo mais devagar, me parece. Está pegando mais leve. Colocou os caras que estavam jogando para jogar, inseriu o Gerson no time já que saiu o João Gomes. Esse aqui é da turma, voltou, contratação importante, mas bota para jogar. Agora, me parece que ele, pelo menos, em tese, ele tem liberdade para mexer. Deveria ter, se não tem. Né? Quando eu falo liberdade se por acaso mudar e barrar alguém, torcer o nariz, tem que ter respaldo. E aí a torcida não tem que cobrar do técnico, tem que cobrar do dirigente. Eu não acredito. Tem que cobrar do Landim, tem que cobrar do Marcos Braz, do Spindel, do Juan, do Fabinho Soldado, do diabo que for. Porque eles é que tem que dar respaldo para o treinador. Não adianta continuar isso. Enquanto continuar assim, vai ser essa coisa de ficar rodando em círculos. Eu vejo a revolta de parte da mídia no Rio de Janeiro e parte do torcedor com o técnico. O cara chegou outro dia. Vai fazer um mês que ele estreou na quarta-feira. Como é que pode? Alguém acha mesmo que em algumas semanas algum técnico transforma um time de futebol? Isso não existe. Isso é desconhecimento ou uma intenção. Ô, Mauro, você falou sobre essa situação que ele deve mudar o esquema, que você acha que ele deve usar um time mais rápido, com 2 pontas. Eu acredito que ele faça isso porque ele gosta de times assim. Pelo menos um jogador mais veloz, eu acho que ele vai acabar... Não, então, e por isso eu te faço a pergunta, porque surgiu a notícia de que o Textor quer levar o Cebolinha pro Botafogo, e pagando 80 milhões de reais. O Bruno Henrique tá voltando, só que vem de uma lesão gravíssima vai demorar. e já é um jogador com mais idade. Será que ele vai ter a mesma explosão? Quanto que dá em euros tinha. esse dinheiro aí que você falou? Eu acho que são 80 12 milhões de euros. 12, 13 milhões. Acho que são 12 milhões de euros. O Flamengo já gastou isso no Cebolinha, então não tem o menor cabimento vender para o Textor. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que Se tem isso for possibilidade Eu acho do Flamengo vender o Cebolinha pro Botafogo? Faz o menor sentido. Então por que contratou? Vai vender pro Botafogo pelo mesmo valor? Então o técnico paga 20 milhões. Ele tem dinheiro, né? Cobra 20 do cara. Vender pelo mesmo valor. Aliás, o Cebolinha nunca teve sequência do time do Flamengo, gente. Aí eu vejo gente falando, o Cebolinha joga 15 minutos. Me chamou a atenção o fato dele entrar pela direita nesse último jogo. Porque pelo lado esquerdo ele tem jogadas de profundidade com o Ayrton Lucas. E na direita ele não tem. Por isso ele colocou o Mateuzinho no outro jogo. Foi um grave erro, porque o Mateuzinho não é confiável, que eu já falei. Um cara que é reserva do Rodinei a temporada inteira, você não pode confiar. E aceita essa reserva do Rodinei, o que é gravíssimo. Sério, não estou ironizando. O Mateuzinho se acomodou como reserva do Rodinei. Então, assim, um cara tão jovem que se acomoda com isso, eu acho que não está preparado para jogar num time grande. Mas, enfim, então ele pode ter o Varela, se o Cebolinha se adaptar bem na direita, ele pode ter o Varela, o Cebolinha eventualmente fazendo aquele lado, e do outro lado ele tem um lateral que dá mais apoio, e ele vai montar um sistema para que ele tenha liberdade para atacar. Aliás, o Ayrton Lucas foi um dos que se salvou desse Mundial de Clube, jogando muito bem, por sinal. Ele, o Gabigol, o Pedro pelas finalizações, tem que participar mais do jogo também, sem bola, porque ainda é muito pouco participativo quando a bola está nos pés dos adversários e tem que participar um pouco mais. Isso é uma questão de ajuste também, de boa vontade do jogador. Então pode ser que ele tenha até pensado ali no primeiro momento e ver se você pode adaptar o jogador naquela função. Aí vem alguém e fala, não, o Cebolinha só joga pela esquerda. Gente, isso é só no Brasil que tem essa discussão. O jogador só joga por um lado. Por quê? Ele não pode se adaptar para jogar do outro lado?
Aí a gente vai lembrar, por exemplo, aquela pérola do Abel Braga, quando disse que não escalava Arrascaeta e Bruno Henrique, porque os dois jogavam na mesma faixa do campo. Aí o Jorge Jesus chegou e colocou os dois para jogar no mesmo time. E jogaram pra caramba. Muitas vezes ocupando a mesma faixa do campo. Né? Mas aí o Bruno Henrique vinha trabalhar como centroavante, o Gabriel abria pela direita, o Arrasca caía pela ponta. Funcionou. Mas aí tem que saber fazer, né?